Sou o babaca por sugerir algo para fazer em uma viagem para visitar a prima da minha namorada? Antes de começar, eu tinha 38 anos na época, deixe-me dar um pouco de contexto. Minha ex, que eu tinha 36 anos na época, teve um bom relacionamento de alguns anos. No entanto, os últimos 2 anos foram extremamente conturbados, para dizer o mínimo. A história que vou contar aconteceu nesses 2 anos. Devo acrescentar que definitivamente contribuí para a instabilidade do nosso relacionamento. Cometi muitos erros dos quais me arrependo profundamente, mas é fácil falar depois que o fato aconteceu. Devo acrescentar também que minha ex não compartilha da minha perspectiva sobre os eventos que pretendo relatar aqui. Então, não culpo ninguém por levar isso com reservas. Essa conta é descartável para evitar uma bronca da minha ex. Minha ex, vamos chamá-la de Casey, e sua prima, que na época tinha 24 anos, vamos chamá-la de Jenny, sempre foram muito próximas. Mais como irmãs do que primas. Elas se aproximaram devido a traumas causados por infâncias disfuncionais semelhantes e eram inseparáveis até Casey se mudar. Eu já havia encontrado Jenny várias vezes e nos dávamos muito bem sempre que nos encontrávamos. Jenny e o namorado tinham acabado de se mudar para Denver e estavam se adaptando a uma cidade e estado completamente novos. Casey queria visitá-los como uma espécie de festa de boas-vindas e me convidou para ir junto. Ela disse que pagaria nossas passagens aéreas e que eu só precisaria pagar pela minha comida ou por itens diversos que quisesse comprar. Eu gostava bastante da Jenny e também adorava o Colorado, então aceitei o convite com entusiasmo. Normalmente, Casey e eu viajamos muito bem juntas. Tirando o estresse normal que vem com as viagens, sempre conseguimos tirar o melhor de tudo, mesmo quando as coisas davam errado de vez em quando. Mas não dessa vez. Olhando para trás, percebo que essa viagem foi um desastre desde o início. Enquanto estávamos arrumando as malas, Casey se ofereceu para abrir espaço na mala dela para as nossas duas coisas. Como o nosso voo permitia uma mala despachada gratuita, eu disse casualmente que não era necessário. Eu tinha minha própria mala e planejava levá-la. Casey não respondeu. Pelo que pude perceber, ela não parecia irritada, e eu era muito bom em notar se ela estava chateada ou irritada. Ela simplesmente deu de ombros e deixou para lá, isso será importante mais tarde. Chegou o dia da viagem. Chegamos ao aeroporto um pouco atrasados e estressados devido ao trânsito pesado e inesperado. Despachamos nossas bagagens, pegamos nossas passagens e passamos pela segurança. Estávamos caminhando rapidamente para o terminal quando um idiota que estava correndo atrás de nós praticamente empurrou Casey para fora do caminho e continuou correndo como se não tivesse quase derrubado um estranho no chão. Segurei Casey para evitar que ela caísse e gritei para o estranho: "Que porra é essa, cara?" "Ei!" Eu queria correr atrás dele e confrontar o babaca, mas é claro que fiquei para garantir que Casey estivesse bem. O cara já tinha sumido de vista quando eu poderia ter ido atrás dele de qualquer maneira. Com quem Casey estava brava? Comigo. Não era o cara que quase a derrubou no chão. Eu era o idiota por ter gritado com o cara. Fiquei boquiaberto. Literalmente sem palavras por ela estar irritada comigo. Ela me xingou o caminho todo até o terminal. Como estávamos correndo para chegar ao terminal a tempo e as coisas já estavam tensas entre mim e a Casey antes mesmo de entrarmos no avião, fiquei calado e pedi desculpas. Chegamos ao avião no horário e embarcamos sem mais incidentes. Sentamos e esperamos o avião taxiar. Casey me ignorou durante todo o caminho até Denver. Achei melhor deixá-la em paz e fiquei em silêncio o tempo todo. Pousamos e fomos para a área de retirada de bagagens. A esteira estava parada e parecia que ia demorar uma eternidade. Casey não estava falando comigo naquele momento, então peguei meu celular e comecei a jogar. Assim que a esteira começou a se mover e as malas começaram a chegar, guardei o celular. Naquele momento, eu não sabia, mas o fato de eu estar mexendo no celular só irritou ainda mais a Casey. Ela estava fervendo de raiva em silêncio ao meu lado enquanto eu, alheio a tudo, digitava no celular. Mais tarde, eu ouviria um sermão sobre isso. Pegamos nossas malas e fomos encontrar Jenny e seu namorado, 25 anos, do lado de fora. Casey se animou ao ver a prima e o clima estava bem descontraído durante todo o caminho até a casa deles. Quando chegamos, pedimos pizza e ficamos conversando. Enquanto comíamos, Jenny perguntou o que queríamos fazer enquanto estivéssemos lá. Como todos hesitaram e não tiveram nenhuma ideia concreta, sugeri que procurássemos mirantes com vistas panorâmicas e tirássemos fotos juntos. Recomendei uma viagem às montanhas para encontrar um mirante com uma bela vista da divisória continental. Ninguém, além de mim, fazia ideia do que era a divisória continental. Todos me bombardearam com perguntas sobre ela e onde ficava. Respondi o melhor que pude. Mencionei que a viagem duraria o dia todo, mas que também havia alguns bons outlets no caminho. Sinceramente, achei que todos levaram minha sugestão muito mais a sério do que eu pretendia.
Como Casey adora tirar muitas fotos quando viaja, pensei que um dos lugares mais bonitos do mundo seria uma opção viável. Seguiu-se tanta confusão e discussão sobre a divisória continental que eu desejei que pudéssemos deixar isso de lado e discutir outras opções. Lembrem-se de tudo isso. Tudo será importante daqui a pouco. Enfim, estava ficando tarde, então Casey e eu fomos para o nosso hotel. Fizemos o check-in e nos instalamos no quarto. O clima parecia ter melhorado e conversamos amigavelmente sobre nada e fomos dormir. Ao adormecer, respirei aliviado. Achei que o início da viagem tinha sido um pouco turbulento, mas acreditei que Casey e eu estávamos bem e que superaríamos as partes ruins do dia. Como eu estava enganado. Acordei e vi que Casey já estava tomando café de mau humor, dei bom dia e tentei abraçá-la como fazíamos todas as manhãs. No entanto, Casey estava rígida e não reagia. Perguntei o que havia de errado. Ela suspirou exasperada e começou a reclamar de como essa viagem já estava sendo horrível. Ela estava furiosa comigo por ter levado minha própria bagagem para a viagem, dizendo que eu deveria ter sabido que ela queria despachar 2 malas para ter bastante espaço para as coisas que compraríamos na viagem. Ela também ficou super irritada porque eu ficava com o rosto enfiado no celular a viagem inteira. Ela também achou super grosseiro da minha parte sugerir que nos esforçássemos para fazer o que eu queria enquanto éramos hóspedes da Jenny. Ela estava se referindo à minha sugestão de tirarmos fotos panorâmicas ao redor da divisória continental, seja lá o que isso signifique. Nesse ponto, eu já não aguentava mais me defender. Argumentei que ela tinha bastante espaço na mala dela e na minha para as coisas que queríamos trazer de volta. Se ela queria levar a própria bagagem e não a minha, ela deveria ter dito alguma coisa. Também ressaltei que, se eu estava no celular em algum momento, foi durante momentos de ócio ao longo da viagem e que ela estava me ignorando durante toda a viagem até Denver. Quanto à maldita divisória continental, eu não me importava se fossemos lá ou não. Era apenas uma sugestão, já que ninguém mais tinha nada a dizer. Casey não respondeu a nenhum dos meus argumentos, apenas continuou se repetindo, me chamando de grosseira e desconsiderada. Isso durou horas. Finalmente, chegamos a um impasse e precisávamos nos arrumar para encontrar Jenny e o namorado dela para um brunch e compras. Nem toda a viagem foi ruim. Houve alguns momentos interessantes. Brunch, compras, visitas a lojas de cannabis e dançar em uma boate de go-go onde a amiga da Casey era dançarina foram atividades divertidas. Também saímos com a amiga dançarina de go-go da Casey que morava lá. Isso também foi agradável. No entanto, esses momentos interessantes foram poucos e espaçados. Tirando as poucas atividades divertidas, eu não consegui fazer nada certo. Foi uma daquelas situações em que um erro leva a uma avalanche de outros erros. Fiz o possível para admitir timidamente ao grupo que os mirantes tinham sido uma má ideia e que deveríamos fazer outra coisa. Então, o namorado da Jenny sugeriu que fizéssemos uma trilha. Essa foi uma péssima ideia. Ainda era primavera e estávamos no Colorado. Para quem não sabe, a primavera no Colorado é fria e gelada, com muita neve. Então, naturalmente, as trilhas provavelmente estariam cobertas de neve e gelo. Além disso, nenhum de nós estava preparado para uma longa caminhada nas trilhas geladas do Colorado. Mesmo assim, todos acharam a ideia genial. Como ninguém se interessou pela minha experiência anterior na região, topei para evitar os olhares fulminantes da Casey. Não vou dizer que foi um desastre. Porque nossa caminhada foi bem curta. Por quê? Porque as trilhas eram íngremes e cobertas por grossas placas de gelo e neve. Vai entender. A Jenny estava de All-Star, o que a fazia cair a cada 2 passos. Nós também não tínhamos calçados muito melhores para a ocasião. Então, todos nós acabamos caindo de bunda ou de cara no chão em algum momento. Desistimos da ideia depois de uns 400 metros de caminhada. Machucados e exaustos, voltamos para o carro e fomos para a casa da Jane assistir The Office pelo resto do dia. O resto da viagem, com exceção de alguns momentos marcantes, foi passado em silêncio tenso ou brigas entre Casey e eu. Foi uma viagem de 5 dias, e no 4º dia, eu não vi a hora de voltar para casa. Minha ansiedade estava nas alturas, pois eu vivia pisando em ovos. Tenho certeza de que meu mau humor era perceptível para todos, porque Casey ainda não me deixou esquecer o quão pessimista eu fui. Fiz o meu melhor para mostrar um sorriso, mas não sou boa em mentir. Então, não pude evitar, pelo menos mantive a boca fechada e deixei as coisas fluírem. Finalmente, a viagem acabou e Casey e eu voltamos para casa. Essa viagem foi mencionada inúmeras vezes desde então. Tornou-se a história favorita dela para jogar na minha cara quando brigávamos. Depois que Casey e eu inevitavelmente terminamos, ela me disse que Jenny ficou aliviada com o nosso término, dizendo que eu era controladora e tinha o hábito de estragar o clima. Aparentemente, Jenny achava que eu estava exagerando ao pressionar todo mundo para tirar fotos panorâmicas daquela massa de terra da qual ela nunca tinha ouvido falar. Aquela que divide nosso continente ao meio.
Casey e eu somos cordiais quando conversamos agora. No entanto, ainda ouço falar da divisória continental como a pior ideia de todos os tempos.